sobre o perigo do pecado. Que às vezes a pessoa, ela continua errada e ela acha que não vai trazer uma consequência para si. É que nem eu digo assim, a pessoa pode até errar. Todo mundo já errou na vida aqui. Quem é que já errou na vida? Todos nós, né? Mas qual é o problema? É que nem diz, insistir no erro. Existem pessoas que erram, se arrependem e mudam. Isso é importante para todos. Porque todo mundo às vezes vai errar, vai cometer uma falha e tal, tudo bem. Mas tem que haver um arrependimento, uma mudança. O que que isso demonstra? Eu aprendi com o erro. Agora, tem pessoas que elas insistem em continuar errando. E o mesmo erro, o mesmo pecado. Então hoje eu quero falar com você que o pecado ele é perigoso. Se eu não prestar atenção, ele vai me atrapalhar. Por quê? Porque o pecado fere a sua alma. E ele vai ferindo a sua alma, ferindo você. No início você passa por um peso enorme, que o próprio inimigo vai vir acusar você e colocar esse peso. E depois, pastor? Depois, se não há arrependimento e mudança, você se torna uma pessoa dura. Não vai ouvir mais ninguém. O próprio Deus pode falar com você. Vai ser difícil você ouvir. Vamos lá? Salmo 41, versículo 4. O salmista diz assim, eu quero que você preste atenção. Salmo 41, 4 diz assim, ó, eu dizia, isso aqui é o salmista pedindo para Deus, o que que ele disse? Senhor, faz o que, queridos? Tem piedade de mim. Agora olha o que ele vai pedir para Deus, todo mundo leia junto, faz o quê? Sara a minha... Sabe por quê? Porque o pecado faz doer a alma. Porque o próprio diabo vai acusar você. O próprio diabo vai vir na sua mente. O próprio diabo vai falar com você. E ele primeiro leva a pessoa a errar, e depois ele mesmo vem para afundar você. Na sua mente, nos seus pensamentos, começa uma guerra para botar você para baixo. Então por isso que eu estou falando hoje. Qual é a mensagem de hoje? Leia comigo lá na tela o que está escrito. O Maestro vai colocar. A mensagem de hoje é essa que vai aparecer, o perigo do quê? Porque às vezes a gente brinca com as coisas erradas. E não pode, irmão, isso é perigoso. Você vai ver que pode fazer mal, pode acabar atrapalhando a sua vida. Agora volta no 41:4. E eu dizia, Senhor, tem piedade de mim. E olha o que ele falou, faz o quê? Sara a minha... Porque a alma dele estava ferida. E a alma é uma ferida que você não vê. Se você machucar a mão, você enxerga e sabe que vai curar. Porque você está vendo que está machucado. Você machucou, você vê, puxa, minha mão está machucada. Você vai ver a cicatrização, mas a alma você não enxerga. E ele está dizendo, a minha alma está ferida, mas por que que a minha alma está ferida? Eu estou pesado, eu estou triste, eu estou, sabe, me sentindo desse jeito. Por quê? Agora leia. Porque pequei contra... Então o salmista está explicando. Primeiro, pare de se ferir. Todas as vezes que você está fazendo coisas erradas e pecando, você está fazendo mal a si mesmo. Você está se ferindo. Porque a sua consciência vai pesar, seu coração vai doer. O próprio inimigo vem na mente da pessoa e começa a te botar para baixo, te acusar, dizer que você é fraco, você caiu, te lembrar do que você fez. O próprio inimigo vem e começa a martelar, afundar você. Isso é ruim, irmão. Você passa por uma fase de sofrimento. E é isso que o Davi está falando, ele está dizendo, puxa, minha alma, eu estou num sofrimento. Por quê? Porque talvez a mente dele estava cheia, os pensamentos, por causa de algo que ele fez de errado. E qual é o grande perigo? Que no início é assim, eu vou me sentir mal. Às vezes é o próprio Espírito Santo fazendo eu me sentir mal para que haja arrependimento e mudança. Todavia, se eu permaneço e eu não mudo, eu continuo fazendo aquilo. Eu continuo errando, seja qual for o pecado, qual for a prática, eu continuo tendo essa atitude errada. O que vai começar a acontecer? Vai parar de doer. Você vai começar a ficar duro. Que aquilo não machuca, não fere, você não sente mais nada. Você fica endurecido e depois aquilo para você vai virando algo normal. A pessoa deita no travesseiro e ela não se sente mal. O pecado fere. Primeiro vai vir o peso da consciência, aquele toque, o próprio Espírito Santo às vezes vai te tocar. O diabo também, fica uma confusão na nossa alma, vem acusando a pessoa. Então eu não posso brincar com o pecado, por quê? Porque ele é perigoso. O objetivo do pecado é me levar para longe de Deus. Não existe aquela coisa de, pastor, eu tenho controle. Olha, uma das coisas que eu já falo para você é, não administre o pecado. Todo pecador diz que está administrando. Mas todas as vezes que eu percebi e vi,
Na verdade, ele estava sendo administrado pelo diabo. Porque ninguém consegue administrar o pecado. Porque às vezes a pessoa diz, eu paro quando eu quiser. E ela não consegue. Porque ela fica presa àquilo. Ela fica presa. Pega a pessoa que olhou a pornografia. No início ela achava que era bom. Depois virou um vício para ela. Manda ela parar. Ela consegue? De tanto e tanto tempo está caindo de novo. A não ser que a pessoa se arrependa, busque a Deus e entre numa batalha espiritual para se libertar, porque isso é um demônio. Que às vezes não vai manifestar na pessoa. Mas ele está sempre aonde, pessoal? Ao redor. E só pega a pessoa quando ela está sozinha. Só pega a pessoa quando ela está sozinha para olhar essas coisas. Mas é um demônio que está ali, irmão. E eu conheço pessoas antigas, anos, têm até netos, e continua olhando essas coisas. E não se liberta. E isso é pecado e pode impedir você de entrar no céu. Então eu preciso buscar minha libertação. Tem tantas coisas que a gente podia falar, mas o que eu quero dizer é que você não pode brincar com o perigo que há no pecado. Não foi feito para o crente. Quem quer que eu fique no pecado, erre, caia, é o diabo, porque o diabo não quer que eu entre no céu. Aí diz o 4, eu dizia, Senhor, tem o que, queridos? Piedade de mim. Ou seja, o salmista está clamando por um socorro, porque sara a minha... Porque ele não estava aguentando a confusão na mente dele, a confusão nos pensamentos, a confusão no coração dele. Ele não estava aguentando o estado espiritual que ele se encontrava, ele não estava bem. Mas por que ele estava com esse sofrimento? Agora leia. Porque eu pequei contra... Então cuidado, o pecado faz você sofrer. Pare de se ferir. Pare de fazer mal para você mesmo, se fortaleça, busque mais, jejue, para você vencer qualquer coisa que esteja derrubando você, levando você para longe de Deus. O pecado é perigoso porque o primeiro passo é o sofrimento, e o diabo vai condenando a pessoa, o diabo vai fazendo a pessoa sofrer, o diabo vai acusando a pessoa na própria mente da pessoa, o diabo fica lá dentro acusando, falando isso, falando aquilo outro na mente da pessoa, e daí vem o próximo passo do diabo, Isaías 59. Isaías 59. Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Quem achou, diga amém. Versículo 1, vamos ler com o pastor. Olha o que diz a palavra de Deus. Eis que a mão do Senhor, o que diz a palavra de Deus? Não está encolhida. Mas o segundo passo é, primeiro, o diabo vai me acusar, vem uma confusão na mente, a pessoa entra numa batalha, num estado de sofrimento, muito grande pelo que fez, entra num estado de sofrimento, seja o que for. Pode ser um dinheiro que a pessoa pegou, uma atitude, pode ser qualquer coisa, depende do pecado. Muitas vezes a pessoa vai entrar nesse estado de sofrimento. Depois vem o estado de endurecimento. E dependendo do pecado, a pessoa nem entra em estado de sofrimento. Ela entra direto no endurecimento. Então agora a pessoa começa a ficar dura. Ela não sente mais. Nada toca ela. Deus pode usar pessoas para falarem com essa pessoa. Ela não vai ouvir mais ninguém. Então a Bíblia está dizendo, a mão do Senhor, como é que a mão do Senhor não está? Encolhida. O que isso significa? Que Deus está com a mão estendida, o braço estendido, a mão aberta, não está encolhido. Ou seja, Deus está querendo ajudar, Deus quer fazer algo, só que a pessoa não consegue mais perceber Deus falando com a pessoa, porque a pessoa ficou endurecida. O pastor pode pregar, não toca mais, parece que o culto vai ficando assim até meio sem graça às vezes. Parece que tudo é normal, parece que nada mais fala com a pessoa. Porque a pessoa entra no segundo estágio, que é o endurecimento, quando o inimigo quer me levar para longe de Deus, me afastar. Aí diz aqui, ó, a mão do Senhor não está encolhida, ou seja, a pessoa não consegue perceber que Deus está tentando alcançá-la. Ela não consegue mais enxergar isso, para que não possa salvar. E nem o seu ouvido agravado para não poder o quê, queridos? Ouvir. Então a pessoa não percebe mais o agir de Deus. Que é Deus se movendo, que é Deus usando aquela pessoa, que é Deus usando aquela outra, que é Deus através da palavra tentando falar com a pessoa está no endurecimento que a palavra pode vir direitinho para a pessoa. Bate assim, a pessoa não sente mais nada, porque ela está entrando nesse segundo estágio, que é perigoso do pecado. Muitos entram direto para esse estágio, dependendo do que você fez, do endurecimento, que a pessoa fica dura.
Ela acha que a atitude dela está certa. Todo mundo está enxergando que a atitude da pessoa que ela está tomando está errada. Mas a pessoa continua achando que ela está certa, porque ela endureceu. O pecado faz isso, irmão. A pessoa endurece. Cuidado para você não errar. Aí diz aqui o 2: mas as vossas iniquidades. O que elas fazem? Fazem divisão entre vós e o vosso. E esse é o trabalho do inimigo. Ele começou a me endurecer e me afastar de Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de quem? De vós, para que vos não ouça. Ou seja, a pessoa está tão endurecida e agora começa esse segundo estágio. Ela vai se afastando aos poucos de Deus. A pessoa fica endurecida. A pessoa pode vir na igreja, mas ela está endurecida. Ela não vai fazer o que a palavra manda ela fazer. Ela vai vivendo a vida dela do jeito dela, mas não como a palavra diz. E a pessoa fica endurecida, não sente, não é tocada, não há uma transformação. E tem muita gente que está assim, a pessoa está endurecida, porque a pessoa fez algo e não se arrependeu. Não pediu perdão, não houve mudança. O problema não é errar, o problema é continuar no erro. Isso é muito perigoso, porque você vai começar a passar por cada estágio e vai se endurecer, vai se tornar uma pessoa endurecida. Você já viu aquela pessoa está há muitos anos na igreja, mas não muda. Você pode pregar para a pessoa, não adianta nada. O coração não é tocado, porque a pessoa está endurecida, distante da presença de Deus. Olha o que diz o 2: mas as vossas iniquidades, o que elas fazem, queridos? Fazem divisão entre vós e o vosso. Então, irmão, cuidado com o pecado, porque o trabalho do diabo é te levar para longe. Primeiro, o pecado vai ferir. Depende do que a pessoa fez. E o inimigo vem na mente. Olha, começa como salmista, uma confusão na sua alma. Você passa por um estado de confusão tremendo. Depois começa a endurecer. O bom é que a gente se arrependa, abra os olhos, aceite a correção de Deus, porque Deus vai corrigir a gente. Senhor, eu errei, me perdoa, eu não vou fazer mais. Aí você também precisa se perdoar. Se você pediu já o perdão de Deus, você tem que se perdoar. E Deus, não vou fazer mais isso. Vou seguir a minha vida, quero andar na palavra e voltar para perto de quem? De Deus. Só que se a pessoa continua errada, às vezes a pessoa sabe que é errado, mas ela continua bebendo, sabe que é errado, mas ela não para de fumar, sabe que é errado, mas continua na fornicação. Não, eu tenho que parar com isso. Senão eu vou endurecer. A pessoa sabe que é errado, mas continua olhando aquela pornografia, aquele negócio que não deveria. Chega uma hora que o coração endurece, que daqui a pouco não acha mais que é errado. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos assim. A pessoa fazia as coisas erradas e não se sentia mal. Porque não havia mais o toque do Espírito. A pessoa estava tão dura que o Espírito Santo não consegue mais tocar. Você tem que cuidar para não entrar nesse estado. A Bíblia está dizendo aqui em Isaías 59 que o pecado vai me afastar de Deus. O pecado vai me distanciar do Senhor. Tenha nojo do pecado. Amém? Eu tenho que ter nojo, eu não quero isso. Não por ter medo do diabo, mas é porque eu não consigo viver longe de quem? De Deus. Não consigo viver longe do Senhor. Eu quero estar perto do Senhor. Então eu tenho que ter prazer em estar perto do Senhor. O pecado pode fazer você perder coisas grandes que Deus tinha para o seu futuro. Você sabe que tem muitas pessoas dentro da igreja que Deus tinha planejado um futuro grande para você, mas você entrou nesse estado. Às vezes você deixou algo entrar no seu coração, você teve um comportamento errado. Às vezes pode ser o pecado, adulterou, fumou, sei lá, bebeu, o que a pessoa fez de errado. Às vezes pode ser uma coisa que você se tornou uma pessoa rebelde. Isso também é um pecado. E a Bíblia diz que a rebelião é igual ao pecado do quê? De feitiçaria. Deus abomina isso. Porque Deus falou para o Saul, vai lá e faça tal coisa, tal coisa. Saul deixou uns vivos, fez isso, não fez o que Deus mandou. E Deus quer a nossa obediência 100%. 100%. O profeta foi lá e corrigiu Saul pelo erro que ele cometeu. Saul mudou? Não. Até que chegou o ponto que ele desabou, porque não houve mudança. E tem que ter mudança em nós. E às vezes Deus tem planos grandes para o seu futuro. Só que eu estou deixando o pecado entrar, coisas erradas entrar. Coisas que às vezes a pessoa acha, não, mas tem que ser assim e tal. Pare com isso, porque você vai perder o que Deus tem à frente. Vamos comigo no livro de Gênesis. Eu vou te mostrar aqui um homem. O nome dele é Rubem. Talvez você nem sabe quem ele é. Gênesis 49, mas você vai ver que Deus tinha coisas grandes para o futuro dele. Mas tudo foi perdido, porque ele deixou o pecado entrar. Cuidado. Vigie, se arrependa, volte atrás, porque senão você vai perder o que Deus tinha para você. E às vezes Deus tem um futuro excelente para você.
Deus tinha um plano grande para a sua vida, coisas grandes para realizar, mas a gente vai achando que não tem problema, que é só uma coisinha pequena, que depois eu me arrependo, depois eu peço perdão. Ou você acha que está certo, mas está errado. Gênesis. E Deus às vezes está tentando falar com a pessoa não enxerga, não abre os olhos. Você tem que cuidar, irmão. Gênesis 49, quem achou, diga amém. Aqui o Jacó vai abençoar os 12 filhos. Os 12 filhos dele, ele está dando uma bênção. E está profetizando sobre o futuro de cada filho. O que aconteceria? Que eles seriam grandes nações que haveria no futuro de cada filho. Aí nós vamos falar do filho do versículo 3, o Rúben. Aí diz o 3, Rúben, primeiro filho dele. Olha os elogios. Tu és o meu primogênito. Gênesis 49, 3. O que mais que ele era? A minha força. Então olha os elogios, né? O princípio do meu vigor. Ou seja, foi o filho que ele esperou demais. O mais excelente em quê, pessoal? Olha, tinha um propósito na vida dele, um projeto. Porque, em primeiro lugar, o primogênito, ele sucede o pai. Ele se torna o cabeça da tribo, da família, o líder. Então ele sucede o pai no comando daquela geração e da família dele. E ele tinha essa oportunidade. Aí diz mais, excelente em alteza, ou seja, ele tinha cada capacidade aqui para ser rei, para governar. O mais excelente aonde, queridos? Ou seja, tinha capacidade que você desse para o Rubem fazer, talvez ele faria direitinho, faria bem feito, conseguiria. Só que olha o que o Jacó vai falar dele no 4. Inconstante como o quê? Esse é o cuidado que você tem que tomar. Tem pessoas que passam a vida assim, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, começa, para, recomeça, para. A pessoa nunca vai até o fim. Você não pode ser uma pessoa inconstante. Está bem com Deus, daqui a pouco cai no pecado. Está bem com Deus, daqui a pouco cai de novo. Está bem, daqui a pouco você toma uma atitude, um comportamento, sei lá o que você faz e desanima. Se você for assim, você vai perder todas as coisas excelentes que Deus tem para você. Você vai perder tudo que Deus tinha para fazer. E ele era assim. Está dizendo, ó, você foi inconstante. Qual é o erro que ele cometeu, o Rubem? Continue comigo. Porquanto subiste ao leito do que, pessoal? Do teu pai. Agora volta no 4 que eu pulei essa parte aqui do versículo. Ó. Inconstante como a água. Agora pega uma caneta e sublinha isso aí. Não serás o mais... Deus tinha um plano. Ele ia ser o mais excelente dos filhos. Qual o projeto para o Rubem? Não faço ideia. Mas ele ia ser o filho mais excelente de todos. O plano para ele era o plano maior do que todos os irmãos. Só que o Jacó está falando, agora você perdeu. Acabou. Você teve chance de se arrepender e não se arrependeu. Teve chance de mudar e não mudou. Você não vai ser mais aquela pessoa excelente que Deus queria. Você sabe que Deus ele te dá chance para se arrepender e mudar. Mas você tem um livre-arbítrio. É você que vai fazer a escolha e é você que decide o futuro da sua vida. Então, provavelmente, ele teve chance, porque Deus dá chance para todo mundo. Deus dá chance ou não dá? Mas ele não quis mudar, não se arrependeu. Aí diz, não será o mais excelente. Acabou, você não vai ser mais aquela pessoa que Deus planejou e tinha. No caso dele, não estou falando do seu. Porquanto subiste ao leito do teu pai. Olha só, irmão. Provavelmente ele dormiu com alguma esposa do pai dele. Então, olha o que ele falou. O contaminaste. E olha o que o pai falou para ele. Subiste aonde? Irmão, às vezes um erro, uma atitude que você está tomando, um comportamento que você adotou, alguma coisa da qual o inimigo convenceu você, vai fazer você perder tudo que Deus tinha para você. Vai mudar o teu futuro. A decisão que você está tomando hoje vai mudar o seu amanhã. Deus às vezes está nos dando tempo para a gente se arrepender. Mas você está tomando uma decisão que vai mudar o seu futuro. A decisão do Rubem mudou o futuro dele. Eu aposto que ele teve tempo para se arrepender. Olha quantas qualidades o pai dele falou que ele tinha. E Deus tinha um plano excelente. Só que disse, não, agora você não vai ser mais excelente. Não houve mudança. Não houve arrependimento. O perigo do pecado é esse. Vai fazer você perder coisas que Deus tinha à sua frente. E você nunca vai ficar sabendo. Não vai desfrutar. Aonde você vai achar o Rubem na Bíblia agora? Ele vai desaparecer. O que você ouve o Rubem fazendo de coisas grandes e recebendo coisas grandes? Sumiu. Não porque ele não teve chance de se arrepender, mas porque o pecado é perigoso. Ele vai apagar o seu futuro. E vai apagar os projetos e os planos grandes que Deus tinha para você por causa da atitude que você está tomando hoje, de não mudar e de não se arrepender. O arrependimento, ele é um recomeço na nossa vida. Amém?
Mas ele tomou essa atitude, ele errou, e tem muita gente que erra, não admite aquela atitude que tomou, não aceita a correção quando vai receber, por causa do orgulho, a pessoa prefere continuar errada, você vai perder tudo que Deus tem à frente para você. Não vale a pena. O pecado fere a sua alma, você está aí sofrendo. E só vai sair desse sofrimento quando você se arrepender e mudar, porque esse sofrimento não vai acabar. Porque tem uma porta aberta para o diabo. 2, você vai começar a endurecer. Vai se tornar uma pessoa dura, que Deus vai falar com você, você não vai aceitar mais que é Deus falando contigo. Não importa quem seja. 3, você vai começar a perder as coisas excelentes que Deus tem à frente. Se não houver mudança e arrependimento. Agora vamos para o Gálatas capítulo 6. Então tem muitas pessoas que poderiam estar longe, mas não estão porque elas não estão se arrependendo. Gálatas capítulo 6, vai lá com o pastor, segue à frente com a Bíblia. O apóstolo Paulo também vai falar algo muito bom para nós aqui, que eu quero que você leia. Gálatas capítulo 6. Então cuidado para você não perder coisas grandes que Deus tem para você. Às vezes você vai botar tudo fora o que Deus tem por causa do pecado. Tem que haver arrependimento, não brinca com o pecado, ele é perigoso. Primeiro você vai ter um sofrimento, a alma vai ficar ferida, fica uma sensação de vazio dentro da pessoa, uma dor. E você sabe que quando você abre a porta para o pecado, começam os problemas da alma. E tem muita gente com problemas da alma, depressão, ansiedade, porque a pessoa abriu uma porta, o inimigo vai entrando. E o que o diabo faz? A Bíblia diz que o diabo só veio para roubar, matar. Então, feche as portas. Não deixe isso ficar. Às vezes pode ter sido uma atitude sua que foi errada. Vamos lá, Gálatas 6. Olha o versículo 7, eu quero que todo mundo leia comigo. Gálatas capítulo 6. Então pare de se ferir com o pecado, porque ele está fazendo mal para você. Você está ficando nessa confusão que o Davi estava. Você vai endurecendo. Você vai perder as coisas excelentes que Deus tinha planejado, como Rubem. Cuidado para não perder a excelência do que Deus tem para você. Se houver arrependimento a tempo, você ainda pode recuperar o que Deus tem. Agora, o quarto versículo que eu estou lendo com você, Gálatas 6, versículo 7. Leia só a primeira parte do versículo e me diga o que está escrito nesse versículo. Leia com o pastor. A primeira parte diz, não erreis. Isso é um aviso para todos nós. Cuidado, não brinque com o pecado. Ele vai trazer um sofrimento para a sua alma, uma dor, algo que você não consegue nem explicar. Que as pessoas podem falar o que quiser, mas parece que nada supre, nada conforta aquele negócio ruim que fica dentro de nós. Não faça. Você vai começar a endurecer, como Isaías disse, vai se afastar de Deus. Você não vai ver mais a mão de Deus estendida, o ouvido dele aberto. Vai parecer que Deus não ouve você. Vamos perder as coisas excelentes. Aí ele diz, não erreis. Por que eu não deveria errar? Você tem que vigiar para não cair. Tem que vigiar para ficar de pé. Antes de cair, é melhor pedir ajuda, socorro, ore por mim. Aí diz aqui, ó, Deus não se deixa escarnecer. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Todo mundo que errou, Deus corrigiu. Quem aceitou a correção e mudou, virou uma grande pessoa. Quem não aceita a correção, desaparece. Vai sumir. Ninguém vai ficar sabendo quem você é. Porque além de errar, a pessoa não aceita a correção. O Davi também errou, mas ele aceitou a correção. Agora continue. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Por quê, queridos? Porque tudo que o homem semear, ou seja, tudo que eu plantar, o que a Bíblia diz? Também ceifará. Então, no mínimo, quais são as duas coisas que eu vou colher quando eu errar? A Bíblia está dizendo, não erreis. Duas coisas, no mínimo, que você vai acabar colhendo quando você errar. Não reclame depois. Não se faça de vítima. Porque às vezes a pessoa erra e ela se faz de vítima. Sabe? Ai, meu Deus, eu sou um coitado, fizeram para mim, eu sofri. A pessoa erra e não assume o erro. Duas consequências mínimas. Por isso que a Bíblia está dizendo, não erre. Duas coisas. Todo mundo vai te olhar atravessado e as pessoas vão falar de você. É a consequência do pecado. Amém? Não adianta, é a consequência da pessoa errar. Lá no seu trabalho, aí você roubou lá um dinheiro. Aí você volta no outro dia. Todo mundo vai olhar para você, ô fulano, e aí, parabéns. É isso que as pessoas vão fazer? Todo mundo vai te olhar como? Atravessado. Vão te olhar meio de lado assim, sim ou não? E as pessoas vão começar a fazer o quê? Consequência. Todo erro tem uma. E a gente tem que ser humilde para recomeçar, para se levantar, se arrepender.
buscar a Deus, todo erro vai ter uma consequência. Eu te dou exemplo, às vezes o homem vai lá e ele adultera, tá bom. Ele errou, está errado, com certeza. Aí vão dizer que ele se reconciliou com a esposa, tá. Só que a esposa, durante um tempo, vai ficar desconfiada também. A confiança não se restaura do dia. Aí ele reclama, pô pastor, minha esposa, ô irmão, isso é o que, queridos? Consequência. Às vezes ela pode ter um ciúme, pode pedir para olhar o celular dele, até recuperar o que, queridos? Confiança. Ah, pastor, irmão, as pessoas são assim. Elas, depois o cara errou e ele está se fazendo de vítima. Isso é uma consequência. Até a mulher dele recuperar o que, queridos? Confiança. Não é da noite para o dia. Isso leva o que, pessoal? Porque ela vai querer ver os frutos dele de mudança, de comportamento. De repente, a família vai falar, é verdade. Não tem como fugir disso, porque isso se chama o quê? Consequência. Então, por isso que a Bíblia está dizendo, vamos ler todo mundo junto? Versículo 7, não erreis. Evite, faça o que você puder, peça ajuda. O pecado fere você. Então, pare de se ferir com o pecado. Ele é perigoso. Ele vai machucar você. E não vale a pena, irmão. É por isso que Deus deixou os mandamentos e a palavra, para que você não se ferisse. Porque o pecado, ele parece bom, mas ao contrário, ele só fere você, só te machuca. E não vale a pena você ficar se machucando. Deus não quer que você se machuque. Amém? Deus não quer que você ande no pecado, porque o pecado vai te machucar demais. E Deus sabe disso. E é por isso que Ele deixou os mandamentos, para te avisar e para você evitar o pecado. Porque o pecado vai ferir você. Não é uma arma de Deus, é uma arma de quem? Do diabo. Então não vale a pena você continuar. Aí diz no 7, Deus não se deixa o quê, queridos? Escarnecer. Porque tudo que o homem semear, ele também ceifará. Então Deus está dizendo, vai haver uma consequência. E Deus não pode passar a mão na nossa cabeça e, coitadinho, Deus não pode. A gente vai acabar sofrendo essa consequência. Então, não vale a pena. A gente tem que abandonar isso, largar qualquer coisa que esteja errado. Está surgindo no seu caminho, a palavra já avisou. Fuja da aparência do quê? Então a palavra está me dando vários avisos, porque Deus sabe qual é a consequência, Deus sabe que eu vou me machucar, Deus sabe que eu vou me ferir, Deus sabe que eu posso perder tudo que Ele tem para mim, se eu não me arrepender e não mudar. Então por isso que Deus está me avisando, não erre, não faça isso. Não faça essas coisas. Às vezes a gente vai botar a culpa no João e na Maria. Pare com isso, vamos no livro de Oséias, capítulo 14. A gente tem mania de se fazer de vítima pelas coisas que estamos passando na vida. Mas isso nunca vai tirar você de lugar nenhum. Oséias capítulo 14. Eu quero te mostrar uma palavra interessante aqui em Oséias. Então por que Deus está nos dando a palavra? Para a gente evitar. Pare de se ferir com as coisas erradas, isso fere a sua alma. Isso deixa uma marca em você. Isso vai deixar lembranças em você. Não vale a pena continuar assim. Oséias 14. Errar, todo mundo erra. O problema não é apenas errar, o problema é insistir aonde, queridos? No erro. E Deus não quer que você insista, quer que você se levante, mude, se arrependa. Oséias 14, quem achou, diga glória a Deus. Vamos ler o versículo 1, amados, todo mundo junto? Oséias 14, versículo 1 diz assim, ó. Converte-te, ó Israel. A quem? Ao Senhor, teu Deus. Por quê? Todo mundo lê em voz alta. Porque pelos teus pecados tu tens... Então não é, o fulano me derrubou, o ciclano, o beltrano me prejudicou, não sei quem fez para mim, não. É os seus erros que fizeram você cair. Não foi ninguém que nos derrubou. A Bíblia diz que nós caímos pelos nossos pecados. Pelos erros, às vezes pela falta de arrependimento, por não aceitar, às vezes, uma repreensão. Nós caímos pelos nossos erros, porque Deus foi falando conosco para que a gente mudasse. Só que às vezes a gente não ouviu. Então a gente não deve, foi o João Maria. Não, foi o meu erro. Só que eu não preciso continuar no erro. Eu quero te mostrar um homem que também errou. Nós vamos ver agora na Bíblia. Um homem que também errou. Que também caiu. E errar, todo mundo pode acabar errando um dia na vida. E eu estou te dizendo, só cuida. O pecado é perigoso. O problema não é errar. É continuar aonde? No erro. E a gente tem que abandonar o erro. Que você não erre, glória a Deus, você não errar, você permanecer sempre firme. Mas pastor, eu errei, eu caí, o que eu faço agora? Não continua. Se levanta e não faça mais, porque o pecado vai ferir a sua alma.
Você vai passar por essas situações que eu fui pregando para você aqui, se você continuar. Se levante, se restaure, seja uma bênção. Olha o que diz Atos. Vamos olhar um homem que errou. Atos capítulo número 13. Atos 13. Vamos juntos aqui no Novo Testamento. Todos acharam? Atos capítulo 13. Atos 13. Eu quero que você leia comigo o que diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 13. Você vai ler comigo agora o versículo 22. Nós vamos falar de um homem chamado Davi. E olha o que a palavra de Deus fala sobre esse homem chamado Davi. Atos 13, versículo 22. Você pode ler comigo. E quando este foi retirado, está falando do Saul. Por que Deus tirou o Saul? Porque ele errava e não se arrependia. Lhes levantou como rei. Quem é que Deus levantou? A Davi. Agora continue comigo. E diz a Bíblia, e achei, ao qual também deu testemunho e disse, e achei a Davi, filho de Jessé. Olha o que a Bíblia diz. Varão conforme o meu coração. E olha o que a palavra diz, que executará toda a minha... Olha que interessante, lê de novo. Achei a Davi, filho de Jessé, um varão conforme o meu coração. Que executará, o que ele executará, queridos? Toda a minha... Agora preste atenção. O Davi não foi perfeito, ele errou. Você sabe que ele cometeu um erro com uma mulher chamada Betseba. Ele acabou caindo com ela em adultério. Ele ainda piorou o erro dele, porque ele manda o marido dela na frente da batalha exatamente para o marido morrer. E ele poder esconder o erro, porque ela havia engravidado. Depois ele casa com ela. E o marido dela morreu mesmo, foi na frente da batalha. Deus não gostou do que o Davi fez. O que Deus fez? Deus manda um profeta corrigir o Davi. Toda vez que você errar, Deus vai mandar um profeta falar do seu erro para você. E colocar o seu erro diante do seu rosto. Porque ele chegou para o Davi e corrigiu o Davi. Falou a verdade para o Davi. E não, Davi se arrependeu? Sim. Mas houve consequência. E o Davi pagou um preço caro pelo erro dele. Ele teve lá as lutas, os problemas. E Deus ainda deu 3 opções para ele de como ele queria pagar pelo pecado. Porque ele teria que sofrer a consequência. Deus não passou a mão na cabeça dele. O Davi pagou o preço pelo pecado. Mas uma coisa o Davi fez quando o profeta falou com ele. Ele aceitou a correção. Ele admitiu que ele tinha que mudar e que estava errado. Foi por isso que o Davi se levantou e se transformou num homem segundo o coração de quem? A pessoa segundo o coração de Deus não é a pessoa que não erra. É a pessoa que reconhece o erro. Quando Deus usa alguém para falar com essa pessoa. Você quer ser alguém segundo o coração de Deus? Não é que você não vai errar. Mas quando você for corrigido, você vai reconhecer os seus e vai mudar. Foi por isso que o Davi se levantou. Não é que ele não tenha errado. E você pode ter errado também na vida. Quem aqui nunca errou na vida? Todos já erramos. Amém? Quem já errou, levanta a mão. Só uns 6, o resto é tudo anjo. O resto eu vou mandar direto para o céu quando acabar o culto aqui. Amém? O resto vai tudo para o céu aqui, é tudo anjo, né? Quem já errou na vida aí? Todo mundo já errou na vida. Agora, qual é o problema? É o que eu estou falando para você desde o início, é o perigo do pecado. O problema não é errar. Dependendo de como está o seu nível espiritual e a sua caminhada, principalmente quando você ainda não chegou num nível um pouco maior, de orar mais, buscar, às vezes você vai acabar errando. Mas qual é o problema? O problema é você não admitir o erro. Não se arrepender quando Deus te corrigir. Porque todas as vezes que você errar, Deus vai corrigir você. E Deus vai falar que você está errado. Amém? Só que o salmista, ele soube ouvir, o profeta chegou para ele e falou, Davi, tinha um homem lá que tinha várias ovelhas, lembra da história que o Natan contou? Quem é que lembra dessa palavra? E daí ele foi lá e pegou só a ovelhinha daquele que tinha uma só, lembra dessa? E o Davi disse, quem é esse homem? Traz ele aqui. O profeta disse, é tu. Quando ele falou isso, Davi entendeu. Puxa, eu estou errado. E olha, tem 3 consequências para esse pecado. Você escolhe uma, 2. Aí o Davi disse, não, eu não quero que o povo, eu quero sofrer. Ou seja, o Davi, além de admitir, ele não queria que ninguém sofresse, que só ele.
porque ele errou. Ele disse, não, eu errei. E o Davi se arrependeu, irmão. Então o que eu estou falando para você? Cuidado com o pecado. Ele vai ferir a sua alma. Depois ele vai endurecer você. Se você não mudar e não se arrepender, você vai perder as coisas excelentes que Deus tem para o seu futuro e à sua frente. Paulo disse, não erre. Por quê? Porque o erro tem uma consequência se não houver arrependimento. As pessoas também vão julgar você se você não se arrepender. Agora, se eu me arrepender, pastor, você pode se levantar e você pode construir uma linda história, como Davi construiu, de um homem que pecou, de um homem que errou. Ele se transforma num homem segundo o coração de quem? E mais do que isso, não apenas porque ele aceitou a correção quando o profeta falou com ele, mas porque ele era uma pessoa obediente. O que Deus falasse com Davi, ele ia lá e obedecia. E esse é o cuidado que você tem que ter. Porque o pecado gera dentro do seu coração a rebeldia. E daí às vezes você não vai aceitar a correção, você não vai ser obediente, você não vai ouvir ninguém, você vai querer fazer tudo do seu jeito. E aí você vai ter um grande problema. Porque você vai começar a endurecer e vai se afastar de Deus. Você pode ter caído, mas continuar caído é uma decisão. Às vezes a gente pode ter caído por um descuido. Quem é que já caiu na rua? Levante a mão. Preste mais atenção. Amém? Quando você for caminhar. Quem é que já caiu na rua aí? Levanta os pés, irmão. Tá bom? Olhe para mim. Preste atenção onde você está pisando. Agora olhe para mim. Às vezes a pessoa cai num descuido. É assim ou não é? Quem é que já caiu na rua? Graças a Deus faz tempo que eu não caio. Amém? Você já caiu na rua? Uma vez a minha esposa chegou para mim. Caí. Falei, onde tu caiu? Ela falou, nessa rua do lado aqui, que tem uma lomba forte ali, e tem uma caixa com uma tampa de ferro, acho que é de telefone, não sei, de um chão assim, e daí aquele ferro molha, fica liso, que nem te diz, que nem um sabão, né? Aí pisou ali, ela deu uma escorregada, falou, caí ali. Eu falei, tá amarrado. Mas não, a pessoa não sai de casa, hoje eu vou cair. É assim que a gente anda na rua? Agora preste atenção, a gente pode ter caído até por um descuido, porque às vezes a gente não vigiou, mas sabe o que eu quero te dizer? Permanecer caído é uma decisão. Porque quando eu caio, eu tenho que tomar uma decisão de fazer o quê? Me levantar. Davi não era perfeito. Não era a melhor pessoa. Davi tinha os defeitos dele. Mas o Davi tinha uma coisa. Quando Deus corrigiu ele recebeu a correção. Ele pediu perdão. Ele aceitou a consequência. Mas ele se levantou, ele buscou a Deus, virou um homem segundo o coração de quem? Então o erro não é o seu fim. Pode ser às vezes o recomeço, porque você vai se levantar para ser uma outra pessoa. Mas não brinque com o pecado, porque ele é perigoso. Ele vai te afastar de Deus. Ele vai trazer dor para a sua alma. E por que Deus pede para mim não pecar e não errar? Porque Deus não quer ver você sofrendo. Deus não quer ver você passar por essa dor. Então não caia. Faça tudo que você pode para evitar o erro. Mas se você caiu, toma a decisão como Davi. Aceita a correção. Porque Deus vai corrigir você. Se levante e busque mais ainda o Senhor. Amém? Mas o pecado é perigoso. Porque ele fere, ele me endurece e ele me afasta. Não continue errado. Se você está aqui nesse culto e está errado, tem algum pecado, alguma coisa, hoje é o dia de pedir perdão, dizer, Senhor, eu não quero mais. Eu errei, eu quero mudar. Às vezes Deus já corrigiu você, você nunca aceitou. Aproveita que você ainda está no período que Deus está te dando a oportunidade de mudar, para que não seja como Rúben. Não há arrependimento, não há mudança. Você vai perder a excelência do que Deus tinha à sua frente. Você vai jogar fora tudo que Deus tinha planejado para ti, por causa do teu coração que está sendo orgulhoso e que não está aceitando a repreensão e não está querendo mudar. Não seja esse tipo de pessoa. Vamos ficar de pé. Seja como Davi, amém? Que vai se arrepender e mudar. Quem é que vai ser como Davi? Diga glória a Deus. Se errar... Olá amigos, tudo bom? Você está acompanhando esse vídeo no meu canal, aqui é o Pastor Luiz. Olha, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para você receber mais mensagens, compartilhe com alguém, deixe o seu like nessa mensagem para que o YouTube entenda que ela foi boa e também passe ela para outras pessoas. Muito obrigado por estar aí no canal, que Deus te abençoe em nome de Jesus, um forte abraço.